Olá, eu sou Beth Gravina e você está no Sagrado Canal Católico. Sejam todos bem-vindos para mais uma leitura de como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, de Thomas E. Woods Jr. Capítulo 4, parte 3. É difícil determinar o intervalo de tempo exato que costumava transcorrer entre a obtenção da licenciatura e a do mestrado, mas uma estimativa razoável é que oscilava entre 6 meses a 3 anos. Sabe-se de um candidato que, certamente por ter lido todos os livros requeridos, recebeu os 2 diplomas em um mesmo dia, contrariando a impressão geral de que as pesquisas estavam impregnadas de pressupostos teológicos. Os estudiosos medievais tinham grande respeito pela autonomia de tudo quanto se referisse à filosofia natural, um ramo que se ocupava de estudar o funcionamento do mundo físico e, particularmente, as mudanças e o movimento nesse mundo, procurando explicações naturais para os fenômenos da natureza. Esses pesquisadores mantinham os seus estudos à margem da teologia. Como escreve Edward Grant, em Deus e a Razão na Idade Média, exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir teologia e temas de fé na filosofia natural. Esse respeito pela autonomia da filosofia natural em relação à teologia também se observava entre os teólogos que escrevesse um livro de física que os pudesse ajudar a entender as obras de física de Aristóteles. Temendo que esperassem um trabalho entremeado de ideias teológicas, Alberto Magno rejeitou antecipadamente a ideia, esclarecendo que as ideias teológicas pertenciam aos tratados de teologia e não aos de física. O estudo da lógica na Idade Média fornece-nos mais um testemunho do compromisso com o pensamento racional nessa época. Através dos sólidos cursos de lógica, escreve Grant, os estudantes medievais eram instruídos acerca das sutilezas da linguagem e das armadilhas da argumentação. Daí o grande peso que se dava à importância e utilidade da razão na educação universitária. Edith Silla, uma especialista em filosofia natural, lógica e teologia dos séculos XIII e XIV, escreve que deveríamos maravilhar-nos com o nível de sofisticação lógica que com certeza atingiram os universitários de Oxford do século XIV. Naturalmente, os mestres guiavam-se por Aristóteles, um gênio da lógica, mas também compunham seus próprios textos de lógica. Quem escreveu o mais famoso deles? Um futuro Papa, Pedro de Espanha, João XXI, na década de 1230. Por centenas de anos, a sua Summulae Logicalis serviu de texto base e lá pelo século XVII já tinha atingido 166 edições. A Idade da Escolástica. Se a Idade Média tivesse sido realmente um período em que as questões eram resolvidas pelo mero recurso aos argumentos de autoridade, esse rigor no estudo da lógica formal não faria sentido. O empenho com que se ministrava essa disciplina revela, pelo contrário, uma civilização que almejava compreender e persuadir. Para esse fim, os professores procuravam alunos capazes de detectar as falácias lógicas e de formular argumentos logicamente sólidos. Foi a idade da escolástica. É difícil chegar a uma definição da escolástica que se possa aplicar a todos os pensadores a quem tem sido atribuída essa designação. Por um lado, o termo foi atribuído às obras eruditas produzidas nas escolas, isto é, nas universidades da Europa. Por outro, presta-se menos a descrever o conteúdo do pensamento dos autores dessas obras do que a identificar o método que usavam. Geralmente, a escolástica estava ligada ao uso da razão como ferramenta indispensável para os estudos teológicos e filosóficos e para a dialética. Confronto de proposições opostas, seguido da solução da questão em debate pelo recurso à razão e à autoridade, e como método de tratar assuntos de interesse intelectual. Com o amadurecimento dessa tradição,
tornou-se comum que os tratados escolásticos seguissem uma pauta fixa, enunciado de uma questão, exposição dos argumentos de ambos os lados, manifestação do ponto de vista do autor e resposta às objeções. Talvez o primeiro dos escolásticos tenha sido Santo Anselmo de Cantuária, 1033 a 1109, o abade do mosteiro de Bec e depois arcebispo de Canterbury, que, ao contrário dos demais, não ocupou nenhum cargo de docência, mas compartilhou com eles do empenho em usar da razão para analisar questões filosóficas e teológicas. Por exemplo, o seu Cur Deus Homo examina, de um ponto de vista racional, por que era conveniente e adequado que Deus se fizesse homem. Nos círculos filosóficos, no entanto, Santo Anselmo é bem mais conhecido pela sua prova racional da existência de Deus, o chamado argumento ontológico, que intrigou e estimulou mesmo aqueles que dele discordavam. Para Anselmo, a existência de Deus era uma consequência lógica da própria definição de Deus, tal como um bom conhecimento e profunda compreensão da ideia de 9 implica que a sua raiz quadrada é 3. Assim também, a profunda compreensão da ideia de Deus implica que esse ser deve existir necessariamente. Anselmo postulou como definição inicial de Deus aquilo em relação ao qual nada maior se pode conceber. Para simplificar, modificaremos essa formulação para o maior ser concebível. O maior ser concebível deve possuir todas as perfeições. Caso contrário, não seria o maior ser concebível. Ora, a existência é uma perfeição, afirmava Anselmo, porque é melhor existir do que não existir. Suponhamos que Deus existisse apenas na mente das pessoas, mas não na realidade. Isso significaria admitir que o maior ser concebível existe unicamente como uma ideia nas nossas mentes e não tem existência no mundo extramental, um mundo fora das nossas mentes. Nesse caso, não poderia ser o maior ser concebível, uma vez que poderíamos conceber outro maior, um que existisse nas nossas mentes e também na realidade. Assim, a própria noção de um maior ser concebível implica imediatamente a existência de tal ser, porque, sem existência no mundo real, não seria o maior ser concebível.